O que aconteceu com o Palmeiras hoje? Demorei até um pouco para gravar esse vídeo, porque tentar me acalmar mais, porque que jogo decepcionante, que atuação fraca do Palmeiras contra um Flamengo que não jogou bem. A verdade é essa, o Flamengo não jogou bem. Foi um jogo feio, essa é a verdade, um jogo feio. Não tinha toque de bola, não tinha drible, nenhum jogador partia para cima, nenhum dos dois times estava tentando realmente fazer o gol. O Flamengo já entrou querendo um empate, essa é a verdade. O Flamengo já entrou na intenção de empatar esse jogo. Não queria jogar. No meio do primeiro tempo, Roça já segurava a bola, passava um ano, aí o jogador do Palmeiras ia em cima. O Palmeiras, não vou mentir, o Palmeiras começou bem. Na hora que eu vi o Palmeiras jogando, eu falei, ó, hoje o Palmeiras vai ganhar, vai conseguir até uma vitória fácil. Ocorreu aquele pênalti que, na minha opinião, a bola bateu na mão, realmente bateu. E, assim, a única questão se foi dentro da área ou se foi fora. Não teve nenhuma imagem que demonstrou ser dentro da área ou então que demonstrou ser fora. Essa é a verdade. Porque não teve um ângulo maior para o cara ver, né? Que realmente se foi dentro ou se foi fora da área. Mas enfim, depois desse pênalti o jogo parou bastante. A torcida estava naquela animação depois desse lance. Passou 6 minutos, 6 minutos o jogo parado. Esfriou o estádio, esfriou o jogador. O Palmeiras bateu o pênalti. Se tivesse feito, poderia continuar naquela vontade. Não, bateu o pênalti, perdeu. E daí o Flamengo conseguiu mais controlar o jogo. O estádio já não estava mais naquela animação. Tanto o jogador, tanto os torcedores sentiram sim um pouco esse pênalti perdido. E o Flamengo começou a acalmar mais o jogo, tocar a bola no meio de campo. Não teve nenhuma chance de fazer um gol, né? No primeiro tempo. E o Palmeiras também não, essa é a verdade. O resto do jogo foi muito morno. O segundo tempo começou, foi igualzinho também. O Flamengo tocando a bola, assim, sem destino, né? Só que toca no meio de campo, a zaga. E o Palmeiras não metia aquela pressão. E quando metia a pressão, eles conseguiam sempre lançar a bola e sempre fazer com que o jogador deles segurava a bola. O Palmeiras não conseguia roubar aquela bola fácil e estava atrapalhando bastante o Palmeiras. Abel Ferreira tentou mudar, até não vou mentir, não achei a mudança de Abel Ferreira tão ruim, né? A ideia até que foi boa. Mas assim, na minha opinião, eu não teria começado com o Mike de titular, essa é a verdade. Eu já tinha começado com o Paulinho, não vou mentir, com o Paulinho. Paulinho na direita, Estevão na esquerda e Vitor Roque no meio. Eu teria começado com esse time. Estevão também não conseguiu ganhar uma da zaga do Flamengo. Facundo Torres também muito desaparecido no jogo. E o Palmeiras em geral, essa é a verdade, foi um jogo feio, péssimo do Palmeiras. O único que estava se destacando era Giai, né? O Giai estava se destacando bastante. E, enfim, foi uma derrota que acaba com qualquer animação do jogador e do torcedor, né? E faltando poucos dias para o Mundial, né? A verdade é que eu estava tratando esse jogo como um teste mesmo. O Palmeiras não começou a temporada boa, mas veio melhorando, né? Como todos nós sabemos, esses últimos. Depois que terminou o Paulistão, o Palmeiras já conseguiu voltar muito bem, mas a verdade é que não tinha pegado um time que acabou de falar, agora vai ser o teste do Palmeiras. Na minha opinião, não tinha pegado. E hoje pegou e não foi bem. O Palmeiras não foi bem contra o Flamengo. Pareceu muito já aquele jogo contra o Bahia, né? Que o Palmeiras tentava, mas quando o Bahia tinha a bola, conseguia tocar bem no meio de campo. Para mim, o meio de campo do Flamengo jogou bem. Era onde estava conseguindo sair a jogada no meio de campo. No lance do gol, primeiro gol do. No lance do gol não, né? Que gerou o pênalti. O Gustavo Gomes subiu muito, né? Em cima do Luiz Araújo, aquela coisa. Quando o zagueiro sobe assim, abre um espaço, né? Todo mundo sabe que abre um espaço. O que aconteceu? Ninguém foi preencher esse espaço de Gustavo Gomes. E ele, no jeito que ele saiu,
Luiz Araújo fez o que quis com ele, né? Ele poderia ter segurado, ter causado a falta, para ele retornar ao posto dele, ou então também atrapalhado, mas não, ele não fez a falta, não roubou a bola e fez com que Luiz Adriano girasse o corpo e ainda tocasse para Arrascaeta. Então ocorreu também um errozinho nessa parte, né? E o Murilo também foi muito infantil, não precisava ter esticado aquele braço. A Arrascaeta tinha puxado para a linha de escanteio, pensei que faria o gol, podia ser, né? Mas não precisava ter segurado, essa é a verdade. Inclusive, achei que o Murilo foi bribado muito fácil, né? Achei que nesse gol os dois zagueiros do Palmeiras vacilou. Gustavo Gomes por ter saído e não ter feito a falta, ter deixado o Luiz Araújo girar e fazer o que quis com ele. E o Murilo tomar aquele gol, aquele drible muito infantil, porque essa é a verdade. Se foi pênalti ou não foi, é discutível. Porque foi um lance onde o Rascaeta foi segurado, mas para mim não teve aquele tanto impacto para causar aquela falta, mas é aquela coisa, né? Não precisaria, o Murilo não precisaria ter colocado aquela mão, né? Ter esticado aquela mão, mas enfim, ocorreu. E assim, pelo que vinha acontecendo no futebol brasileiro, era óbvio que ele ia marcar, já tinha marcado um Palmeiras duvidoso, né? E querendo ou não, ele tinha que igualar, marcar um também pro Flamengo, e era óbvio que ele ia marcar. Mas para mim, o Murilo vacilou também, só precisaria ter acompanhado a Rascaeta, né? E não ter tomado aquele drible tão fácil. E nem ter segurado, podia deixar, o Everton já ia saindo, já tava chegando um jogador cobrindo, né? Podia ser que ele fazia o gol, podia ser, mas também podia ser que ele não fazia. Mas enfim, o Flamengo fez o gol, o Palmeiras foi para cima, tentou abafar, mas não conseguiu, mesmo assim não conseguiu abafar. Nessa parte pareceu também muito jogo contra o Corinthians, onde o Palmeiras tomou o gol e o cara falou, agora vai pro abafa, pelo menos abafa final e não conseguiu ir. Hoje foi igual também, não conseguiu ir, não conseguiu abafar e querendo ou não, quando você se arrisca bastante, se você não fizer um gol, você vai tomar. E o Palmeiras tomou o segundo gol, ali acabou o jogo. Mas enfim, o Palmeiras em casa também tá deixando muito a desejar. Não é aquele time que a torcida hoje fez de tudo, né? No começo do jogo teve mosaico, teve tudo. O Timoceiro começou bem, mas o jogador não conseguiu ajudar, essa é a verdade. Muito mal. E, na minha opinião, o Palmeiras está jogando melhor fora de casa do que em casa. E tem alguns jogos, alguns placar que iludem muito o torcedor do Palmeiras achando que tá tudo bom. Não tá tudo bom. A verdade é que quando o Palmeiras teve um teste que era para ver mesmo se realmente tá aprovado, o Palmeiras não conseguiu, que foi o jogo de hoje. E o Palmeiras está sendo um time que tá sendo o que ele nunca foi, que ele rema, mas quando chega no final não tá conseguindo vencer. Quando é o jogo importante não tá conseguindo vencer. Aconteceu isso no ano passado e nesse ano já tá começando a acontecer de novo. E o Palmeiras sempre foi aquele time que nunca jogou bem, nunca encantou, mas quando chegava nos jogos decisivos mostrava futebol. E agora não está acontecendo. O Palmeiras está mostrando futebol contra os times mais fracos. E, querendo ou não, principalmente em mata-mata, você, nas retas finais, você não vai enfrentar time fraco, você não vai enfrentar o Juventude, não vai enfrentar o, o Vasco, não, a gente vai enfrentar o Flamengo, o São Paulo, possivelmente o Corinthians, né, que não está indo bem na temporada, mas sempre quando enfrenta o Palmeiras está dando também muito trabalho. É o Botafogo, o Fluminense, o Atlético Mineiro, vai enfrentar esses times. Não esses times mais fracos. Uma Vitória, Vasco, Juventude, e enfim, o Palmeiras tem que aprender a jogar contra time forte também, igual do Palmeiras, porque no Mundial de Clubes o Porto é de igual para igual com o Palmeiras e os outros dois times também não são fracos. São praticamente, o nível é praticamente quase igual. Para mim só o Palmeiras e o Porto estão um pouquinho acima, mas os outros também, se vacilar, é derrota na certa. E é muito preocupante, porque eu estava até achando muito esse jogo de hoje pro Palmeiras no Mundial de Clubes, porque o Flamengo é um time que, com certeza também, um time de igual para igual com o Palmeiras, igual o grupo do Palmeiras, é tudo time igual.
Inclusive, eu acho o Flamengo até mais forte que o Inter de Miami e o Al Ahly, né? Para mim, é igual com Palmeiras e com Porto. Mas, enfim, Piquerez também, aquele pênalti muito mal. A gente tem que todo jogo grande, e isso pode acontecer muito no Mundial de Clubes. Todo jogo grande, toda oportunidade você não pode perder. Jogo grande você não pode vacilar, porque se você vacilar, o seu oponente não vai vacilar. Então, a diferença foi essa. O jogo todo, o Palmeiras não jogou nada, o Flamengo não jogou nada, a diferença só foi uma coisa no jogo. O Palmeiras teve um pênalti e não fez, o Flamengo teve um pênalti e fez. A diferença foi essa. E a gente tem que treinar mais pênalti, porque é igual eu vi um comentário de um Palmeiras falando que se o Palmeiras soubesse mais bater pênalti, essa era de Abel Ferreira seria mais vitoriosa. E eu concordo plenamente. O Palmeiras perde muito gol de pênalti e muito título de pênalti. Que isso não pode acontecer. Mas enfim, foi uma derrota vexatória. O Flamengo só está a um ponto do Palmeiras. O Cruzeiro vai jogar agora também. Se ganhar, vai ficar só a um ponto também. A gente poderia ficar com líder oral total, né? E ficar com 7 pontos de diferença do segundo colocado. Aí acontece esse vacilo, né? Mas, enfim, vamos, vamos tentar melhorar. A gente tem ainda uns 15 dias para melhorar para o Mundial de Clubes, mais de 15 dias. E a gente tem que mostrar mais futebol, porque é preocupante quando o Palmeiras inventa um time nível a nível com o Palmeiras. Mas enfim, galera, espero que vocês se inscrevam, curta, comenta e até o próximo vídeo.